Às vezes eu penso que na vida, o gesto mais simples pode ser também o mais poderoso. Dar o primeiro passo em direção ao amor quando tudo dentro de nós grita para esperar. E talvez seja justamente aí que mora o verdadeiro ponto de virada. Porque no fundo, todos nós já estivemos naquele silêncio pesado, naquela pausa desconfortável depois de um conflito, onde o orgulho fala mais alto e a alma fica presa entre o que sente e o que teme. Por que é tão difícil ser o primeiro a estender a mão? Por que o coração treme como se estivesse diante de uma guerra, quando tudo o que ele quer é paz? Talvez porque fomos ensinados a acreditar que ceder é fraqueza, que amar primeiro é perder, que pedir desculpas é entregarmos nossas armas. Mas e se for exatamente o contrário? E se esse gesto for, na verdade, o maior sinal de força emocional que um ser humano pode demonstrar? Quando paramos para olhar com mais calma, percebemos que existe um padrão invisível que repetimos há anos: o medo de parecer vulnerável. Quantas relações foram se desgastando porque ninguém teve coragem de abrir a porta primeiro? Quantas conexões se perderam porque ambos esperavam que o outro assumisse a responsabilidade por reparar o que foi quebrado? É curioso pensar que resistimos a agir amorosamente como se estivéssemos protegendo algo precioso, mas acabamos protegendo apenas o nosso próprio ego. E o ego, meu amigo, não alimenta, não cura, não aproxima. Ele só isola. A psicologia moderna já entendeu aquilo que muitos de nós relutamos em aceitar. Quem toma a iniciativa do amor não é fraco, é líder emocional. É alguém que compreende que a vida não se move pela lógica do orgulho, mas pela lógica do vínculo. Pense nisso. Quando você decide agir amorosamente primeiro, você se torna o ponto de mudança. Você envia ao outro um sinal de que o ambiente é seguro, que o conflito pode terminar, que a conexão vale mais que a disputa. É como acender uma pequena chama em um quarto escuro. Ela pode não iluminar tudo de uma vez, mas é suficiente para mostrar o caminho. Observe como você reage aos conflitos. Você se fecha, você cria justificativas internas, você espera, ou você se pergunta: que versão de mim eu quero ser agora? Esse tipo de reflexão muda completamente a maneira como enxergamos o mundo. Porque quando você entende que seus gestos moldam o clima emocional de uma relação, você percebe que tem muito mais poder do que imaginava. Imagine duas pessoas presas em uma montanha de neve emocional. Cada uma espera que a outra derreta o gelo. Nada muda, mas basta um sopro de calor, uma palavra gentil, um pedido de desculpa sincero, um olhar que diz "eu estou aqui", e todo o cenário começa a se transformar. Exemplos assim estão por toda parte. Famílias que se reconciliam depois de anos porque alguém finalmente decidiu quebrar o ciclo. Casais que estavam a um passo do fim, mas encontraram força quando um deles estendeu a mão primeiro. Amizades que renasceram porque alguém teve coragem de dizer "senti sua falta". E repare, em todos esses casos, não foi quem venceu uma discussão que mudou a história menos, foi quem venceu a si mesmo. Ser o primeiro a agir amorosamente é quase como enxergar tudo de cima. Como quem olha uma cidade à noite e percebe que há milhares de pequenas luzes, cada uma acesa por alguém que decidiu iluminar o próprio caminho. E é aqui que acontece a virada reveladora. Você não precisa esperar que o outro mude para que sua vida mude. A mudança começa em você. A paz começa em você. O amor começa em você. Isso não significa se anular, nem carregar relacionamento sozinho. Significa apenas entender que, entre ter razão e ter conexão, existe uma escolha menos e essa escolha define destinos. Frases que mudam tudo emergem dessa compreensão. Quem dá o primeiro passo não se curva. Se eleva, o amor não é competição, é direção. O primeiro gesto é o que mostra quem realmente lidera emocionalmente. Agora, como aplicar isso na prática? Primeiro, respire antes de reagir. Uma mente em turbulência nunca constrói pontes, só muros. Segundo, pergunte a si mesmo: o que essa situação realmente significa para mim? O que é mais importante, o momento ou a relação? Terceiro, pratique microgestos de reconexão. Uma mensagem curta, um toque, um sorriso, um convite para conversar. Quarto, estabeleça limites saudáveis. Menos agir com amor não é aceitar desrespeito, é agir com consciência. Por fim, lembre-se de revisar seus padrões. Você age movido pelo medo ou pelos valores que deseja cultivar? E agora, enquanto essa reflexão ecoa dentro de você, eu te deixo com uma pergunta que talvez ilumine mais do que qualquer resposta. Quem você se torna quando decide ser o primeiro a amar? Se essa mensagem te tocou, compartilhe sua experiência. Essa egrégora existe porque somos uma família em transformação, caminhando juntos para uma vida mais consciente e mais leve. Curta, comente, compartilhe e, claro, ative o sininho para continuar fazendo parte dessa jornada de evolução diária. Estamos juntos!